movimentado cruzamento no centro de Ribeirão tem sido palco constante de acidentes. Motoristas avançam a sinalização e acabam atingindo outros veículos. Comerciantes do entorno pedem providências no local. Cruzamento das ruas São Sebastião e Comandante Marcondes Salgado. Uma esquina movimentada, bem na região central de Ribeirão, e que virou exemplo de imprudência. Os veículos avançam a sinalização de pare e batem nos que estão na preferencial. Quem anda em uma velocidade um pouco mais controlada ainda consegue brecar a tempo. Só essa câmera de segurança flagrou 8 acidentes no último mês. A Marcela tem um comércio nesse ponto há 17 anos e toda semana registra pelo menos um. A pessoa vem correndo e aí até mesmo a moto aqui no pare, ela vem direto. Aí ela vem buzinando como se isso fosse resolver alguma coisa. E aí o outro carro vem correndo e sempre acontece uma colisão. A semana retrasada aconteceu uma colisão com carro e moto. Foi bem feio, ele ficou ferido, né? Então assim, é um problema para essa região aqui, né? É sempre muito assustador, né? Sempre a gente escuta uma buzina, uma freada brusca, alguém que vem correndo de ambos os lados e a gente sempre fica muito apreensiva. Isso perturba os clientes, nós que estamos aqui trabalhando e os moradores aqui perto também. É um grande risco, todos os dias quase todos os dias tem um acidente aqui. Já teve dia de ter 2 no mesmo dia, né? A imprudência das pessoas, tem sinalização de pare, mas eu não sei o que acontece nessa esquina. Tem gente até que nunca passou pela rua, que já aconteceu. A pessoa não era nem da cidade e bateu aí, era à noite, ficou em cima desses postes aqui o carro dela. Então você vê, é bem violento mesmo, né? Em ponto também de pegar uma pessoa na esquina, então tem que ser revisto, tem que ser olhado para essa esquina aqui. Os acidentes costumam ser tão violentos que os veículos invadem a calçada e só param aqui na esquina porque foram instalados esses postes de concreto, que estão quebrados. Até a estrutura com os endereços já foi danificada. Se não fossem todas essas barreiras, o comércio aqui atrás já teria sido atingido diversas vezes. Eu precisei fazer para proteção da loja mesmo. E toda vez, já terceira vez, ele precisa ser arrumado novamente. Eu já arrumei 2 vezes, num período de 8 meses. Não é barato, eu acho que é caro, R$300 cada vez, né? Mas é a mão de obra do pedreiro, o material, então não tem o que eu fazer, né? Eu não posso ficar desprotegida sabendo que acontece quase todos os dias, né? Além do movimento comum, que já é intenso, a região central tem recebido obras de mobilidade. A cada dia, um novo trecho está interditado e o fluxo acaba sendo desviado para esse cruzamento. As comerciantes querem um reforço na sinalização. Aumentando o fluxo de carro pode aumentar também a imprudência das pessoas não pararem, de acontecerem mais colisões, né? E a gente vem pedindo um semáforo porque a gente acredita que o semáforo possa resolver. Não totalmente talvez, mas possa ajudar muito, porque pelo menos está um sinal vermelho e também não tem a faixa de pedestre. Tem essa questão também. Em ambas as ruas falta faixa de pedestre. A gente solicita um semáforo, né? Para poder, porque é imprudência das pessoas, mas se fosse assim não teria semáforo em lugar nenhum, né? Então a prefeitura precisa olhar com outros olhos para essa esquina. Para esse advogado especialista em trânsito, a sinalização do local está bem colocada. O problema é a imprudência dos motoristas, que insistem em desrespeitar as regras. O comportamento nos cruzamentos ele é muito perigoso, porque a regra geral do Código de Trânsito diz que mesmo aquele que está na preferencial deve reduzir a velocidade quando do cruzamento. E o que vemos, na verdade, são aqueles que infringem, né, objetivamente a regra, passando onde tem a determinação de pare ou até o semáforo quando está no vermelho ou trocando, né, de tempo. E também a questão da fiscalização, que é muito baixa na nossa cidade, e isso permite que as pessoas, algumas, transitem, conduzam veículos de uma maneira mais tranquila em relação a infringir a regra. E aí acaba num acidente, muitas vezes até grave. Quem infringe a legislação de trânsito não tem direito à indenização e ainda precisa arcar com todos os prejuízos. Para reduzir isso, só um trabalho de conscientização. A RPMob deve trabalhar no campo das campanhas de orientação e também da fiscalização orientativa. Não é só aquela fiscalização que vai autuar, que vai multar o infrator, porque, digo de novo, sendo poucos agentes na cidade de Ribeirão Preto, cria-se também um clima de que tudo é possível, tudo pode. E aquelas pessoas que não têm consciência da condução preventiva acabam infringindo a regra,
lesionando a si próprias ou terceiros e levando a multa. Então, o que tem que acontecer são campanhas, mas também a fiscalização orientativa, educando para depois, somente no final, autuar, multar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A RP Mob diz que o local está sinalizado com placa, também pintura no solo. Reforçou que os condutores devem obedecer a sinalização conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro e respeitar o limite de velocidade para evitar acidentes. Prometeu intensificar a fiscalização. Vamos falar mais sobre esse assunto agora. No nosso núcleo de jornalismo está a psicóloga Rosa Lídia. Já agradeço muito a sua presença aqui. Rosa, como deve ser o comportamento de quem está no volante para garantir que o trânsito fique mais seguro? Ótima tarde. Olá, boa tarde a todos vocês. Veja, dirigir, a gente acha que é uma coisa muito simples, né? Mecânico, você aprendeu a lidar com o carro, é simples. Mas a gente esquece que a gente vive em sociedade, quando a gente dirige, a gente está numa via pública, onde existem pedestres, existem ciclistas, existem outros motoristas. Então, assim, esta consciência de que nós não estamos lidando apenas com uma máquina, mas que nós estamos em sociedade, é uma consciência que é muito importante, de saber que, assim, eu posso causar algum mal para mim e para outras pessoas que estão ao meu redor. O estar no trânsito, muitas vezes, leva a gente a se sentir mais poderoso, né, dentro do carro. E parece que a gente pode fazer mais coisas do que se a gente estivesse a pé, a gente está mais poderoso. Veja, a gente entra no carro, muitas vezes, com um estresse que a gente traz de fora. Então, a gente está tenso, muitas vezes, preocupado com uma série de coisas. Isso pode, não só tirar a nossa atenção, porque a gente se volta para dentro em vez de se voltar para fora. Então, a gente perde a atenção necessária. Como também a gente acaba, às vezes, estando muito ansioso, que leva a gente a querer fazer as coisas mais rápidas. Então, esse estado de espírito, né, é uma coisa que influencia muito. E nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade onde todo mundo tem muita pressa de tudo. Essa mudança que a gente está sofrendo, né, de lidar com meios de comunicação, de internet e tudo mais, tudo se tornou muito rápido e a gente quer fazer tudo muito rápido. E nem sempre as coisas podem ser feitas tão rápidas assim. Então, é necessário que a gente entre no carro com a consciência de que nós estamos pilotando uma máquina, é uma máquina que é poderosa, é uma máquina que pode nos matar, pode matar outras pessoas e que a gente está num ambiente, né, onde tem muita gente e nós mesmos que precisamos ser protegidos. E dos órgãos de trânsito, Rosa Lídia, a gente espera que haja, claro, fiscalização, mas também um trabalho, né, de educação, de conscientizar esse motorista que está pelo trânsito aí, né? Exatamente, eu acho que toda a educação, não só a educação no trânsito, né, a nossa educação de forma geral, nas escolas, nas universidades, a nossa educação ela é conteudista, a gente ensina alguma coisa para alguém. Então, quando a gente vai para a autoescola, a gente aprende a dirigir, a pilotar uma máquina com todos os movimentos necessários, o que nós temos que olhar, o que nós temos que não olhar. Mas falta na nossa educação uma coisa mais ampla de entender o sentido da vida da gente em sociedade. E isso, quando a gente está falando em educação para o trânsito, é muito importante. Quer dizer, eu não tenho que aprender apenas a lidar com o câmbio, a olhar no espelhinho, mas a minha consciência de ser humano que convive com outras pessoas, de ser humano que é responsável pela sua própria vida e que é responsável pela vida dos outros também. Isso deveria fazer parte do ensino da direção, né? Não é apenas ensinar a dirigir. Quando a gente fala, inclusive, em fazer uma orientação de direção, que hoje em dia já aparece mais, que é uma coisa ligada a respeito aos outros e tudo mais, é um começo de trabalho que está sendo feito nesse sentido, mas ainda falta muito. Além disso, né, nós podemos pensar em campanhas permanentes de trânsito
nas escolas, trabalhando com as crianças desde pequenas, primeiro o seu papel de pedestre, que é uma coisa que não é trabalhada, o pedestre não tem noção do que ele precisa fazer, dos cuidados que ele tem que ter, e muitas vezes ele pode ajudar a ocasionar um acidente. Então, desde começar com a criança pequena no papel de pedestre, dele começar a entender o papel do pai dele que nada na direção. Quantas vezes a gente vê, vocês que estão assistindo já devem ter visto, né, um filho dando bronca no pai porque o pai não deu sinal ou porque o pai correu demais, porque eles estão começando a ficar entendendo, né, que isso é importante e necessário. Rosa Lídia, psicóloga, agradeço muito a sua gentileza, a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima, muito obrigada.